antes da gente ouvir essa palavra, eu queria que vocês assistissem esse vídeo aqui do Ed René, muito interessante, que tem a ver com o que nós vamos colocar. Ele vai pincelar aqui e nós vamos tentar detalhar um pouco mais o que ele está falando aqui. Prestem atenção. Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 22, o versículo 47. Enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma grande multidão conduzida por Judas, um dos 12. Judas, se aproximando de Jesus para saudá-lo com um beijo, ouviu Jesus perguntar-lhe: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E, tocando na orelha do homem, o curou. Jesus está com seus discípulos no Getsêmani, no jardim, e agora Judas chega com os soldados romanos para prender a Jesus. Pedro tira a sua espada ou a sua faca, o seu facão e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote que tinha como nome Malco. Pedro arranca fora a orelha de Malco e Jesus vai lá e cura aquele homem e lhe devolve a sua orelha. Veja que é trágico e cômico ao mesmo tempo. O que parece aqui muito claro é que este é um milagre de Jesus que não tem nada a ver com súplica, com fé. Aquele soldado não suplica o favor do Messias, na verdade ele está lá como um algoz do Messias. Aquele soldado não demonstra fé, mas ele recebe o favor de Jesus, ele é curado por Jesus. Na verdade, Jesus aqui está explicitando que tipo de Deus ele é, que tipo de caráter e de identidade tem esse Deus de Israel e a ética desse reino, o reino de Deus. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino dá sinais nesse mundo, tem implicações para esse mundo, mas o meu reino não é deste mundo. E Jesus então vai mostrar a ética do seu reino, a dinâmica do seu reino, a natureza do seu reino, o caráter do seu reino, e está dizendo: Pedro, não é com espadas, não é na força bruta, não é na violência, não é na dimensão do conflito, não é do litígio, da guerra, não é na competição, não é na força do braço. O reino de Deus é de outras categorias. O apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse conflito pessoal, esse conflito que a gente observa no nosso mundo, choque de civilizações, bombas explodindo de um lado para o outro, ataques terroristas, tudo em nome de Deus, pode ser em nome de algum Deus, mas certamente não é em nome do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não coloca espadas nas mãos dos seus. Pelo contrário, convida todos os seres humanos a que deponham suas armas e celebrem a justiça e a paz. A minha oração é que eu seja capaz de, mesmo diante da hostilidade, responder com paz e responder com uma palavra de conciliação e de reconciliação, vivendo essa dinâmica maravilhosa do reino de Deus. Convido você também a fazer essa mesma oração. O Ed René ele é sempre muito lúcido na palavra, na expressão da palavra do Evangelho, né? E é interessante quando ele fala essa verdade agora, última, e nós relutamos muito em aceitar isso. As características de Jesus Cristo, da paz, da entrega,
E por isso que eu falo assim, qualquer discurso diferente disso não tem uma ligação comigo, não tem. Eu não posso aceitar a violência, eu não posso aceitar a incitação a nenhum tipo de violência. Esse texto sagrado vem falar muito disso. Ele mostrou o contexto, ele desenhou o texto para nós, mas agora nós vamos reler para a gente entender. É lá em João 18:10 que você vai ver ele chamando ele de Malco. Diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Somente João diz o nome do servo. Os outros 3 evangelhos vão relatar da mesma forma. Aqui algum detalhe fala da orelha direita, mas aqui ele vai dizer. Mas aí, como ele já leu, só para a gente reler, para a gente ter um entendimento, Jesus, porém, responde: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Não há nenhum outro acontecimento, nenhum outro tipo de acontecimento para que Jesus venha curar. Não, ele manda parar e vai lá e cura. Não há um clamor, nada. Imediatamente Jesus vai lá e cura. E continuando no versículo 52 de... vocês veem que a gente falou João, Lucas, agora em Mateus 26:52, Jesus diz assim: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Da maneira que vos julgardes, vos serão julgados. Então a Bíblia diz: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, se você julga pela espada, você pode ter certeza que pela espada você morrerá. Então não dá... A palavra de Deus é muito clara em questão de armar a população. Isso não bate com o Evangelho do Senhor Jesus. Absolutamente. Tentam distorcer, tentam de qualquer outra forma, mas é um sentimento não cristão dentro de nós, a vontade de ferir alguém. Por mais que aquele alguém possa merecer ser ferido. Mas não é um sentimento que vem de Jesus Cristo. Não é. E é interessante como uma massa gigantesca de cristãos apoiam de forma assim estúpida, sem pensar no que Jesus Cristo pensaria. Em você ter uma arma na mão para reagir e matar alguém. O próprio Deus está falando, o próprio Cristo está falando: guarda a espada, Pedro. Quem abrir mão da espada, pela espada morrerá. Porque é a forma como você está julgando. Então você quer ter o quê? Você quer morrer pela espada ou você quer ter misericórdia? Misericórdia. Então use de misericórdia. Use de misericórdia. Então o texto não é nem isso que nós vamos falar, mas é porque eu fico muito triste quando eu vejo posicionamento de cristãos batendo palma para quem diz que quer que o povo esteja armado. Em nenhum lugar do mundo resolveu o problema da violência armar o povo. Em nenhum lugar do mundo. Muito menos aqui no Brasil. O povo já é armado. O povo já está armado. Quem disse? Só vai legalizar, mas o povo já anda armado. Cadê que diminuiu a violência? O pessoal fala assim: uma arma, eu vou ter uma arma em casa. Todo mundo tem uma arma em casa. Todo mundo entre aspas, né? Cadê que resolve a violência? O próprio Cristo. Então não bate com o pensamento cristão. Mas tá bom, esse é o texto sagrado, esse é o personagem sagrado, e isso vem falar de algo muito interessante. Malco. Primeira coisa, vamos tentar desenhar como o Ed René colocou. Esse personagem que chega ali, Ed René chama de algoz, que na realidade é um inimigo. Ele é um inimigo. Ele está à frente, é um dos soldados que está à frente para tomar Jesus Cristo, e toma Jesus Cristo com violência. Tanto é que no decorrer ele vai apanhar, ser batido na cara, cuspido na cara. Então ele é um inimigo. Então a coisa que eu tenho que atentar para Malco, esse personagem, na visão que tem, ele não é um que está ali, um à toa, ou um bonzinho, não. Ele é um inimigo que veio para prender a Jesus Cristo e ia usar de forma violenta como os outros soldados usaram. Malco é o inimigo. Malco, ele não clama por misericórdia. Ele não fica gritando: misericórdia, Senhor, misericórdia. Ai, não, ele não clama por misericórdia. Ele não clama por restauração. Ele não pede: me restaura, me cura. De jeito nenhum. Não aconteceu isso. E aí começa a revelar uma coisa muito impressionante nessa passagem. Uma verdade que a gente
não consegue compreender. Jesus opera um milagre independente da ação ou da reação de Malco. Independentemente de como Malco agiu ou como ele reagiu àquela atitude de Pedro. Jesus opera o milagre. Jesus derrama a misericórdia. Jesus derrama a graça sobre aquele personagem, sobre Malco. E isso revela o quê? Jesus está demonstrando a verdade sobre o reino de Deus. Ele começa a demonstrar como é que funciona o reino de Deus. Não é da forma que a gente entende. Porque a nossa grande compreensão que a gente tem é que nós somos merecedores de Jesus Cristo, que a gente anda dentro da igreja, e porque talvez você se entenda que você não tem pecado, comparado ao Malco, comparado ao José, comparado a Maria, comparado à prostituta, comparado ao ladrão, ao corrupto, ao homossexual. Aí você entende que é você que se faz merecedor, e o reino de Deus não é assim. E aí, dentro dessa história, dessa passagem, nós temos, eu tirei duas verdades muito explícitas que está aí, e que talvez a gente não enxergue, a respeito do reino de Deus. Essa passagem de Malco, essa passagem de Pedro cortando a orelha de Malco, de Pedro usando da violência. A primeira verdade, que essas são três verdades. A primeira verdade é que Jesus é totalmente contra isso. Jesus vai pregar paz, amor. Eu não quero que destrua ninguém. Oferece outra face. Nós precisamos nos preparar. Aí vem pessoas maldosas de coração e falam assim: eu quero ver se alguém maltratar o filho do pastor, se ele vai agir assim. Isso é Satanás soprando no ouvido de pessoas assim. É você desejando mal. Agora você pode ter certeza, o pastor e o cristão, ele se prepara dentro do coração, e o Espírito Santo de Deus não vai fazer você passar por uma prova que você não suporte. Então tem muita gente que é maldosa. Quando a gente fala para a gente amar o próximo, dar outra face, aí as pessoas falam: quero ver se der na cara dele, se ele oferece. Isso não é o Espírito Santo de Deus falando com você, é Satanás, para que você feche o seu coração em relação à verdade. Mas uma das verdades que acontece aqui sobre o reino de Deus é que você percebe que Malco era um inimigo. Malco não clama por misericórdia. Malco não busca a ação de Jesus Cristo, mas ele recebe por graça e misericórdia. A primeira verdade que a gente aprende aqui é essa: não me sinto merecedor. No reino de Deus, as pessoas que participam do reino de Deus verdadeiramente, elas não se sentem merecedoras. Veja Paulo, a pessoa mais parecida com Cristo. É tão parecido, ele é tão mimético em relação a Cristo, que ele fala: sejam meus imitadores, porque eu sou idêntico a Jesus Cristo. Mas o próprio Paulo não se sentia merecedor. Ele se achava o pior de todos os pecadores, um miserável homem que era. A primeira verdade do reino de Deus é essa: aqueles que pertencem ao reino de Deus, eles entendem que não merecem. Quem entende que merece não está participando do reino de Deus. A primeira coisa que nós percebemos na história desse personagem mau, da atitude de Jesus em relação a ele, é que o reino de Deus não é meritocracia, o reino de Deus é graça. É tudo que ele fez, e não é pelo que eu faço, mas é pelo que Cristo fez por nós. Ele nos amou primeiro, sendo nós inimigos, sendo nós os que iam lá prender ele, os que blasfemavam contra ele. É isso que as pessoas não entendem. Então está tendo um show em Garanhuns, Pernambuco, e lá tem determinados artistas que estão subindo lá e estão dizendo: Jesus é travesti, e coisas afins terríveis, falando que Jesus é bicha, que Jesus é viado. E aí todo mundo entende que essas pessoas vão queimar no inferno, porque você se compara com elas se achando melhor. Mas Jesus morreu por aquelas pessoas. Ali são um monte de malcos. E a gente não entende isso. A gente quer a morte daquelas pessoas, a gente quer decepar a orelha daquelas pessoas. Porque a gente entende que nós temos mérito, porque eu sou melhor do que eles.
Então eu quero ter uma espada e decepar quantos estão levantando bandeira querendo que aquelas pessoas morram. Eu quero saber qual de vocês aqui tirou a noite para orar por aquelas pessoas, por misericórdia na vida daquelas pessoas. Quem merece misericórdia? O pecador. Você acha que quem merece misericórdia é o santo? Então quando as pessoas veem aquilo ali, se escandalizam, aí o diabo faz a festa, porque o diabo quer essa guerra. Mas o cristão verdadeiro, ele vai orar. O cristão verdadeiro vai oferecer outra face. O cristão verdadeiro vai guardar a espada, porque Jesus vai falar, não é pela espada. Talvez a gente vai orar, Senhor, derrame fogo e consuma esse bando de pecadores. Jesus, não, filho, eu não vim para destruir. Então a primeira coisa, a primeira verdade que a gente aprende na história de Malco, da ação de Jesus Cristo, que não é merecimento. Ninguém merece. E isso, quando você aprende isso, quando você aprende a graça, isso vai influenciar no nosso dia a dia, na nossa convivência um com o outro. Você não pode ser amigo de alguém por merecimento daquela pessoa. Você não pode querer viver com a sua esposa por merecimento da sua esposa ou do seu esposo. Não! Você tem que se doar para aquela pessoa. É você que tem que ser amigo. É você que tem que ser fiel. É daqui para lá. Que a grande dificuldade dos relacionamentos hoje em dia é mérito. Eu vou reagir conforme a ação que vem para mim. Se vem boa, eu reajo bem. Se vem ruim, eu vou reagir pior. E não funciona assim, porque a gente não entende a graça. A gente não entende o relacionamento de Deus conosco. Nós temos uma ideia que Deus vai nos abençoar porque nós somos bonitinhos, cheirosos, lindos. E os outros são tudo mal, porque tem que largar a espada nas orelhas dele. Foi assim que Pedro pensou. Aí imediatamente Jesus pega a orelha, vai lá, coloca lá e cura. Eu tenho certeza que aquele soldado não foi curado apenas na orelha, mas na alma. Eu tenho plena convicção disso. A ação de Jesus Cristo, o esplendor da misericórdia, da compaixão de Jesus Cristo transforma a vida daquela pessoa. E ele não fez absolutamente nada para merecer. Nada. Ele não estava numa posição diferenciada para receber. Não. Ele era um pecador. Ele era um algoz de Jesus Cristo. Ele era um inimigo de Jesus Cristo. Foi a graça. E Pedro não entendia aquilo. Pedro não compreendia aquilo. E talvez muitos de nós não compreendam isso. Talvez a igreja brasileira, evangélica brasileira, não compreenda isso. Talvez a igreja cristã não compreenda isso e quer guerrear com quem é diferente. A igreja sempre esteve com a espada na mão, matando e destruindo quem não tinha sua fé. E isso não era ordem do seu líder, porque o seu líder manda guardar a espada, manda embanhar a espada, porque se você abrir mão da espada, é pela espada que você vai morrer. É pela espada, é a mesma ação. Aí tem muita gente que vai falar assim, epa, apóstolo, está errado. Porque Paulo não usou a espada e ele foi decepado. Você não entendeu a coisa espiritual que Jesus falou. Você não compreendeu. A gente quer defender a nossa maldade. O lado ruim nosso. Não defenda, querido. Jogue fora. Deixe Jesus operar na sua vida e exalar em você cada vez mais o teu lado bom, que é Cristo em você. Então não é mérito. O reino de Deus não é meritocracia, o reino de Deus é graça. Graça. Se nós caminhamos com Cristo, é por graça. E isso faz uma diferença, essa compreensão faz uma diferença gigantesca na nossa vida, nos nossos dia a dia. Então a minha ação e reação com as pessoas não vai ser por mérito, mas por graça, esplendor de graça. Eu sou cristão, eu tenho que ser imitador dele, então as minhas atitudes é por graça. Eu vou tratar bem o Fernando, não é porque o Fernando é bacana comigo não, é porque eu sou cristão. Eu vou falar bem da Esther, não é porque a Esther fala bem de mim não, é porque eu sou cristão. Inclusive se ela falar mal, eu vou falar melhor ainda dela. Não existe, quando você compreende essa ação de Deus com você, você reage diferente no seu casamento, com seus filhos, com seus irmãos da igreja, com o seu inimigo. Você não vai cortar a orelha dele. Você não vai. A justiça pertence a Deus.
E você vai clamar por misericórdia. Então essa é uma verdade muito grande que está ali implícita. Jesus cura Malco. Jesus abençoa Malco absolutamente porque ele é Jesus. Porque é inerente dele, da natureza de Cristo. Pedro não entendia isso. Talvez nós não entendamos isso. Talvez a gente não compreenda isso. Então, quando a gente vê uma atitude daquela, das pessoas falando aquilo de Jesus Cristo, a gente se escandaliza. Mas se escandaliza por quê? A época de Jesus chamavam Jesus de beberrão. A época de Jesus falavam que ele operava cheio de demônios. E ele simplesmente perdoava. Amava aquelas pessoas. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A época de Jesus, eles crucificavam e zombavam de Jesus Cristo. E Jesus amava. Aí a gente está se escandalizando com essa atitude, porque Jesus falou, vai ser assim. Vocês vão ser perseguidos, mas vocês não vão. Vocês vão fazer, vocês vão amar como eu amei. Da mesma forma. Aí todo mundo se revolta e fala, se eles se levantar, vamos entrar com ação, e esse povo tem que morrer, esse povo tem que cair em fogo, queimar. Os primeiros a serem queimados vão ser nós, querido. Não é mérito, é graça. Malco era inimigo de Jesus. E ele foi amado por Jesus. Ele foi curado por Jesus. Essa é a primeira verdade, muito clara e muito explícita nessa lição, nessa passagem. Nós não merecemos. É a graça, amor imerecível. A segunda lição, a segunda verdade muito clara que eu vejo aqui dentro dessa passagem, querido, é que o inimigo de Pedro não era Malco. Quando Pedro vê Malco chegando naquela situação, Judas vai atrás de Jesus Cristo, dá o beijo, aí chega o soldado, Pedro imediatamente vê em Malco o inimigo. Ele percebe em Malco o inimigo, o algoz, e é aquele que eu tenho que guerrear, é aquele que eu tenho que usar a espada. E o texto mostra muito claramente que o inimigo de Pedro não era Malco. O inimigo de Pedro era Pedro. Pedro era o maior inimigo que ele tinha. Não era Malco. Ele usou a espada na pessoa errada. Não era ele. A guerra, a luta é você contra você. A gente, domingo retrasado na escola bíblica, nós passamos um vídeo de John Piper, quando ele fala que nós precisamos guerrear contra o pecado. E o meu maior inimigo, ele fala, o meu maior inimigo é John Piper. Ele fala o nome dele. Somos nós. O maior inimigo, o inimigo naquela ocasião ali não era Malco, era Pedro. É tão verdade que Pedro deixa o inimigo usar. E ele tira a espada, porque não foi o Espírito de Deus que fez ele cortar a orelha de Malco, foi o Espírito de Satanás. Porque Pedro precisava morrer e ainda não tinha passado por isso ainda. É tão verdade que logo após aquilo ali, quando Jesus é preso, imediatamente na frente, Pedro, covardemente, é uma das atitudes mais covardes que eu conheço da história. É a de Pedro, que nega Cristo 3 vezes, inclusive zombando de Cristo. O inimigo de Pedro era Pedro. O inimigo do Hernani é o Hernani. O inimigo do Júlio César é o Júlio César. Negue-se a si mesmo. Ele não está mandando você negar Satanás. Ele não está mandando você negar qualquer outra coisa. É a si mesmo. O inimigo de Pedro era próprio Pedro. A gente não pode usar a espada para demonstrar que o erro está no outro, querido. Sabe, quando aconteceu esse negócio, todo mundo achando o erro. Para de querer usar a espada na orelha do outro. Para com isso. Para de achar que o problema do casamento é a tua esposa ou teu esposo. Que o problema da tua vida é o governo que está fazendo tudo errado. Que o problema é todo mundo. Porque você é muito bom. Você é perfeito. Então todo mundo à sua volta não vale nada. Ou você se engrandece ou você se diminui. O inimigo somos nós. A guerra é contra nós mesmos. A Bíblia diz que existe uma guerra que milita todos os dias. Nós, o Espírito contra a nossa carne.
Eu tenho que parar de usar a espada para querer demonstrar que o erro não está em mim, mas está no outro. Eu tenho que parar de cortar a orelha do Malco. Eu tenho que parar de falar, nossa, mas a Mara faz isso, mas a Mara faz aquilo. Nossa, mas o Juninho é assim. Nossa, para com isso. Você não vai ver Jesus te autorizando a você usar a espada contra ninguém, a não ser contra você. Ele autoriza? Não, ele dá a ordem. A espada tem que ser usada em nós mesmos. O Humberto respondeu, fiz a pergunta para ele, ele falou, pastor, acho que é em nós mesmos. Se tem que cortar a orelha, é a nossa. Não é a do outro. Não é a do mal. Não é a da esposa, do esposo, do inimigo, dos homossexuais, dos corruptos. Não. O texto sagrado vai dizer para nós, lá em Mateus 18:8, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Corta-o em você. Que é melhor você chegar lá aleijado do céu do que inteiro no inferno. O texto vai continuar dizendo. A espada é para usar em você. Jesus disse que nós temos que morrer. Por nós mesmos. Esses dias eu aconselhando um casal. Eu falei, o problema do teu casamento, você está achando que é quem é o outro? É você. Aí eu fui falar com o outro. Eu falei, você está achando que o problema do teu casamento é ela? É você. O problema é que a gente sempre acha que é o Malco. Qual que é o Malco da sua vida, querido? É a tua esposa? Teu esposo? É a tua condição financeira? É o país que você vive? É os governantes? É os homossexuais? Quem que é o Malco da sua vida? É o concorrente? Desleal? Quem é que você está com vontade de cortar a orelha fora? Deus está falando uma coisa para você. Vai olhar no espelho. Olha o tamanho da trave que tem no teu olho. Vai lá olhar. Eu só vi a tua vida para você morrer por essa pessoa que você quer cortar a orelha. É por isso. Guarda a espada. Guarda a espada. Quem é o teu mal? Quem é que você acha que te irrita, que você fica zangado? É você mesmo. Somos nós mesmos. Jesus dá uma expressão, você não é para sair ninguém cortando nada fora não, porque uma vez em Belém, um amigo meu que fez medicina lá, ele disse que chegou um cidadão com os braços quase decepados, por conta, ele crente, né, aquele alucinado, e o pessoal falou, não, ele tentou cortar fora, porque ele disse que a mão dele fez pecado. Quando foi à noite, aquele grito no meio do hospital, quando ele chegou lá, estava o olho do rapaz aqui no chão. Ele enfiou e arrancou o olho fora. Porque ele disse que o olho dele fez pecado. Não é isso que o texto está dizendo. Isso aí Jesus está usando do gigantismo, ele está ampliando para você perceber que não é no outro, é em você. Não é no outro. Resiste. O que é que te faz pecar? Teu emprego? Cai fora. O que é que te faz pecar? Passar por aquela rua? Não passa. A internet? Joga fora. O que é? É a ganância? Comece a agradecer pelo que você tem. Comece a pensar assim para você chegar e dizer, epa, viver para mim é Cristo e morrer é lucro, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é sinal de uma pessoa que usou a espada nela mesma. Paulo. Pedro se equivocou. Pedro achou que o inimigo era mau. Porque Pedro achava que era merecedor de Jesus Cristo. Porque Pedro mesmo falou, epa, aí Jesus, nós largamos tudo por amor a ti. E nós vamos merecer, nós vamos receber o quê? Pedro achava isso. E ele viu lá, quando de repente ele vê mal, que receberam tudo. Os discípulos foram lá no dia de Pentecostes e receberam a unção do Espírito Santo, falaram em línguas estranhas, poder, e eles se achavam tremendo. Aí Deus falou, tá bom, vai ali. Aí de repente cai sobre os gentios. Todos recebem. Mas espera aí, como assim?
Nós andamos com o Mestre, e eles vão receber da mesma forma. Não é merecimento. Não são eles que são primeiros. É graça. E quando eu entendo que é graça, eu começo a perceber que o inimigo não está lá, o inimigo está aqui. Porque Pedro não cortou o que ele tinha que cortar, a covardia dele. E Jesus ainda tinha alertado. Jesus ainda tinha jogado para ele, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E assim ele fez. E na terceira, a palavra diz que ele cruza os olhos com Jesus Cristo. Mas não era um olhar de condenação. Era só para ele defesa, eu te amo, independente do que você faça. Aprenda isso. Eu curei Malco, não foi porque ele merecia, é porque ele não é o inimigo. Malco, ele é o alvo do meu amor. Aqueles homossexuais que gritaram que Jesus é travesti, é o alvo do amor de Jesus. É o alvo do nosso amor. É o alvo do nosso amor. É isso que nós precisamos aprender. É isso que eu aprendo com essa lição, com essa história, com essa passagem de Pedro cortando a orelha de Malco e Jesus curando. E nós não merecemos absolutamente nada de Deus. É graça, plenitude da graça. Graça escandalosa sobre todos, absolutamente todos. E que o meu inimigo não é aquele que eu estou olhando. Meu inimigo é aquele que está no espelho. Sou eu mesmo. É contra mim mesmo que eu tenho que guerrear. Satanás trabalha usando as minhas fraquezas. É contra mim mesmo que tem que ser a guerra. Porque se eu me fortalecer em Cristo Jesus, Satanás não tem direito à minha vida. Se eu me fortalecer em Cristo Jesus, eu vou ter uma paz que excede todo entendimento e pode vir de todos os jeitos. Nós vamos estar preparados. Então que nós possamos aprender isso. Descubra quem é o seu mal. Descubra quem é que você tem tanta vontade de cortar fora. Acorde. Não é ele. Não é ele o teu problema. Não é. Pare de desejar mal para alguém. Qualquer pessoa que seja. Deseje sempre o bem. Deseje sempre a misericórdia. Que é isso que Jesus faz. Quem foi fazer mal para Jesus, Jesus abençoou. Então que nós possamos abençoar aqueles que nos façam mal. Que nós possamos enxergar em Cristo Jesus o grande amor dele por nós. Imerecido. Nós não merecemos. Não se entenda merecedor. E aí você vai conseguir conviver melhor com as pessoas. Assim nós vamos ter um mundo melhor. Onde nós não vamos esperar a ação de alguém. Nós vamos agir primeiro. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar aqui. Nós temos uma tendência muito grande de torcer a palavra para aquilo que nos é conveniente. Não faça isso, querido. Não faça isso. Ontem eu escutei alguém falar assim, a gente só não pode entender que o entendimento de um tem que ser o geral. Não, eu também concordo, é a Bíblia. A palavra de Deus. Compreenda. Não defenda aquilo que Jesus não defende. Não defenda aquilo que Jesus é contra. Não faça isso, pelo amor de Deus. Levante a mesma bandeira de Jesus, da paz. Não apoie quem apoia a coisa contrária de Cristo. Porque não existe meio termo. Ou você está com Cristo, ou você está com o inimigo de Cristo. Preste atenção. A igreja vai mudar o Brasil quando ela começar a mudar ela mesma. Nós vamos combater a corrupção quando nós deixarmos de sermos corruptos. Fiquei muito triste naquele dia que teve aquele show aqui, domingo, aqui, que foi de graça, mas foi muito. Porque nós ali na fila esperando um monte de gente fazendo as contravenções, passando na frente, querendo tomar a frente. Isso é uma forma de corrupção, de querer ter vantagem. E ali todo mundo que, todo igual o Juninho falou assim, tudo aí fala mal da corrupção. Mas nós queremos combater a corrupção, combate em você.
Nós queremos combater o pecado, combate você. Seja exemplo, seja luz. Você quer combater a violência? Não é com violência, querido. Com paz. Com paz. Violência gera violência. Combata o mal com o bem. Único e exclusivamente com o bem. É assim que nós vamos mudar. É falar, César, vai desse jeito aí, você vai morrer. Pois é, Jesus morreu. Para deixar exemplo. Se a minha morte servir de exemplo, amém. Feche seus olhos. Deus amado, Pai querido, santo, maravilhoso, graças te damos, Senhor, por nossas vidas. Graças te damos pela tua misericórdia para conosco, Pai. Graças te damos porque tu nos encontraste, Senhor, e tu não mediste a cada um de nós. Pelo nosso posicionamento, pelo aquilo que nós somos, tu simplesmente nos amou, Pai. Tu nos alcançou, tu nos resgatou lá do lodo de encharco, daquele lugar cheio de pecado, Pai. Nós inimigos teus, Pai. Mas tu nos resgatou para que nós sejamos igual a ti, Senhor. Para que nós possamos amar da mesma forma que tu nos amou, Senhor. Para que verdadeiramente nós não usemos a espada para guerrear, mas que nós usemos o nosso coração para amar. Coloque em nós um coração de carne, um coração não de pedra, mas um coração igual ao teu, Senhor. Quebranta cada coração aqui, Senhor Deus. Tira de nós qualquer sentido de acusação, Senhor. Qualquer sentido de julgamento em relação ao outro, Pai. Mas que nós possamos olhar para nós mesmos, Senhor, para as nossas falhas, os nossos erros. Que eu pare de olhar para minha esposa, para o meu esposo e olhando o defeito dele. Que eu pare de olhar para o meu irmão, para o meu filho, mas que eu olhe para dentro de mim e veja que eu preciso melhorar, Senhor Jesus. E que eu faça isso não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, Pai. Que eu faça isso até tu voltar, Senhor Jesus. Que nós possamos ser luz como tu é luz para nós, Pai. Que nós possamos ser luz no casamento, que nós possamos ser luz na sociedade, Pai. Usa-nos, Pai. E que nós possamos ter a expressão da graça dos nossos relacionamentos da mesma forma que tu teve no teu relacionamento para conosco. Que nós possamos enxergar verdadeiramente pessoas malcos da vida, Senhor. Não como inimigos que merecem ter a orelha decepada, mas como pessoas que merecem ser amados e curados. Usa a tua igreja, eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém.